Muito bom dia, você que está assistindo o vídeo no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Obrigado por você estar assistindo. Hoje, domingo do Senhor, começamos uma nova revista, Atitude, essa revista dos jovens na Igreja Batista na Praia de Ramos. Como estou dizendo, né, começando mais um estudo e uma nova revista. Semana passada a gente terminou a revista que falava intensamente sobre oração. Agora nesse trimestre, né, os 3 últimos trimestres do ano, nós estaremos estudando estudo do Apocalipse de João. Dentro desse estudo número 1, a gente vai ver uma visão geral sobre o livro de Apocalipse. Conhecer o significado e a função do livro do Apocalipse na literatura do Novo Testamento. Reconhecer o valor e a atualidade da mensagem do Apocalipse para os cristãos da atualidade. Vamos orar. Deus, nessa manhã de domingo, a Escola Bíblica Discipuladora na Igreja Batista na Praia de Ramos está estudando mais uma vez a sua palavra, e estudando ela estaremos aprendendo, revendo, reforçando as ideias do Apocalipse. No nome de Cristo Jesus, que todos os alunos, também os professores, os visitantes, convidados, sejam ricamente abençoados pela Tua Palavra. No nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Pegue sua revista aí. Você que recebeu sua revista, essa é a mais nova, a revista Atitude. Lição 1. Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse 1, versículo 8, é o texto áureo. Essa lição de número 1 está baseado no livro de Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 1 até o 8. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse. Texto áureo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, Todo-Poderoso. Apocalipse, o livro da revelação. O Apocalipse de João é um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia. Assim, é possível ser edificado pelo último livro do Novo Testamento, sem se deixar abater pela dificuldade das suas interpretações. Eu quero demonstrar que é possível sim. A história da leitura do Apocalipse é cheia de drama, com um número impressionante de variáveis, mas entendo que esse livro não está na Bíblia por acaso. Ele faz parte das Escrituras Sagradas e consequentemente, é também alimento espiritual para os filhos de Deus. O que nós precisamos fazer é o mesmo quando temos qualquer desafio diante de nós. Nos esforçar um pouco mais, além de um certo esforço pessoal, também pediremos a ajuda ao Espírito Santo para que nos capacite nessa tarefa. Assim, com esforço e orientação espiritual, nos dedicaremos ao livro da Ilha de Patmos. Apresentação do livro
Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim o versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-lo conhecido a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. É importante que tenhamos uma ideia geral de quem escreveu uma obra, seu público imediato e seu propósito para que nossa interpretação tenha certa segurança. Ler um livro bíblico ignorando completamente essas questões pode ser o caminho mais rápido para a má compreensão. No caso do Apocalipse, ele trata disso logo nas suas palavras iniciais. Ele faz questão de dizer que o propósito da obra é a revelação de Jesus Cristo. A expressão revelação de Jesus Cristo tem 3 sentidos. Num primeiro momento, indica o conteúdo da revelação. É uma revelação da pessoa de Jesus e sua obra. Esta obra, como o leitor perceberá durante a leitura, é a revelação de como Jesus implementará seu reino. Durante todo o livro, Jesus é apresentado, sua missão é esclarecida, seu reino é descortinado. O termo encontrado na língua original é apocalipsis. Seu significado é de continamento, mostrar o que está oculto. Isso significa que a obra não quer esconder, mas descortinar a pessoa de Jesus. Quem lê o Apocalipse precisa ver Jesus. Ele é o tema principal da obra. A expressão revelação de Jesus Cristo significa também, num segundo momento, propriedade. A revelação de Jesus dada por Deus, ninguém poderia dizer-se dono das informações e elementos entregues a João. João poderia até ser o porta-voz, mas o dono era Jesus. E num terceiro momento, a mesma expressão aponta para a origem da revelação. Ela vem de Jesus Cristo. A obra que esconder, mas descortinar a pessoa de Jesus, quem lê o Apocalipse precisa ver Jesus. Ele é o seu ponto de partida. De onde vêm as mensagens que deveriam ser encaminhadas para os servos de Jesus? Ou seja, os membros das igrejas que liam o Apocalipse. Se Jesus é a origem, o proprietário e o conteúdo da revelação, qual é o papel de João nisso tudo? Ele é o profeta que servirá de canal para a revelação. É um princípio de fé dos batistas que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada a pessoas escolhidas por Deus e fixada de forma escrita por meio de inspiração do Espírito Santo. Esse princípio se aplica a todos os livros da Bíblia, desde os livros do Antigo Testamento, como Gênesis e Crônicas, até as obras do Novo Testamento, como os Evangelhos e cartas paulinas. Mas uma compreensão equilibrada da revelação e inspiração também leva em conta a pessoa do autor bíblico. Ele foi separado e capacitado por Deus, e isso nos impele a perguntar por sua intenção ao escrever a passagem bíblica. Ele não é uma mera máquina de escrever do Espírito Santo. Suas capacidades, como palavras e perspectiva, foram usadas por Deus no processo de gerar a Bíblia. É por isso
que nos aproximamos da Escritura com um livro de duas naturezas. Ela é simultaneamente a palavra de Deus e palavra do homem. Ela é a palavra de Deus por meio de palavras e pensamentos humanos. Esta é a base da hermenêutica bíblica. Ela é simultaneamente a palavra de Deus e palavra de homem. Ela é a palavra de Deus por meio de palavras e pensamentos humanos. Isso a gente percebe, identifica quando lemos e relemos a palavra de Deus. É isso que nos capacita a interpretar a Bíblia. É isso que nos capacita a interpretar a Bíblia. Isso tudo é para apontar o lugar de João no Apocalipse. Ele é aquele que recebeu diversas revelações no seu livro. Ele narra em primeira pessoa o momento que as recebeu. Enquanto narra, ele se insere na revelação e se torna parte dela. É como um homem que conta uma história e se insere nela como personagem da história que conta. Além de porta-voz das revelações de Jesus, João também é o autor do livro do Apocalipse, no qual ele apresenta as revelações recebidas no papel de autor. Página 15 da nova revista da EBD da Escola Bíblica na Praia de Ramos, da Igreja Batista na Praia de Ramos, página 15 agora, tá? Ela não apenas transmite as revelações como suas palavras, mas as organiza e atualiza para que façam sentido para as igrejas que leriam o Apocalipse posteriormente. Isso significa que durante nosso estudo do Apocalipse faremos menção constantemente a João e aos primeiros leitores do Apocalipse na tentativa de entender como ele esperava ser compreendido. Como os demais autores da Bíblia, João escreveu um livro para ser compreendido por determinados público. Entendo que a interpretação do Apocalipse deve partir do significado que aqueles primeiros leitores encontraram nas mensagens de João lhes escreveu, e somente então aplicarmos as palavras à nossa vida, para edificação espiritual, ou olharmos para o futuro como revelação profética e escatológica. Outra parte aqui na página 15, uma orientação importante. Tá vendo aí? Uma orientação importante. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O versículo 3 de Apocalipse vai dizer: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O versículo 3 do Apocalipse, o capítulo 1, contém uma bênção. Bem-aventurado é aquele que lê o que ouvem, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ela indica como o livro deveria ser recebido pelas igrejas. Uma pessoa o tomaria e leria para todos os outros membros. Naquela época, a prática mais comum das igrejas ou nas sinagogas judaicas era de leitura comunitária. Raramente eles liam individualmente um livro bíblico. As pessoas nem tinham esses livros em casa. Era em grupo, com a igreja reunida, que um livro era separado e lido para todos os ouvirem. Isso indica que o Apocalipse era mais ser
ouvido do que lido, o que faz uma significativa diferença na hora de compreender. É possível entender então que ele apresenta marcas de audição para favorecer o acompanhamento da leitura pública. As principais marcas aparecem na forma de 7 selos, 7 tombretas e 7 taças, mas muitas outras podem ser encontradas por meio de uma audição atenta. A minha sugestão, a sugestão do autor, neste caso, é indicar que sua audição seja recuperada. Experimentemos ouvi-lo como os primeiros crentes o fizeram. Há algumas formas de fazermos isso. Sugestão aí do autor, podemos providenciar uma Bíblia em áudio. Há vários disponíveis atualmente, tanto para o uso em aparelho de CD ou DVD, quanto para em computadores ou players de música, em forma de MP3, por exemplo. Elas podem ser encontradas em livrarias especializadas na distribuição da Bíblia ou mesmo na internet. Podemos pedir uma pessoa querida, como um cônjuge, um amigo ou um filho, para que leia o livro enquanto a escutamos. Virando a página, na página 16. Na página 16. Então, a gente vê aí que logo na página 16 já é a lição em foco. A gente vê aí, nessa primeira lição, basicamente 2 folhas de informações. Então, de fato, é a introdução, uma visão, né, boa e agradável, né, da introdução ao Apocalipse. Gente que vai se deliciar dessas informações e, lógico, né, entender e aprender mais ainda sobre o Apocalipse, né, a gente precisa ficar muito atento, né, para as inúmeras informações contidas nesse livro, né? Então, a gente vê que a primeira lição já passou, né? A primeira lição pega da página 12 até a página 16, ou seja, né, duas laudas e meia, né, de informação. Mas a gente vê aí, né, o esboço de introdução falando um pouco, né, da apresentação do livro de Apocalipse, e a gente vai compreender isso muito e muitas vezes, né? Então, pegando aí a lição em foco, visualizando aí, o Apocalipse é a palavra de Deus para os filhos dos dias de hoje, tanto quanto foi para os de ontem, e será para os de amanhã. Devemos nos alimentar dele como alimento espiritual, da mesma forma como fazemos com qualquer outro texto bíblico. Da mesma forma como há tipos diferentes de alimentos na dispensa, e cada um deles útil para o nosso corpo. Há diversos livros da Bíblia e cada um deles é útil para edificar algum aspecto distinto da nova vida espiritual. Não permita que as dificuldades próprias do último livro da Bíblia o impeça de se apropriar das suas lições espirituais. O Apocalipse de João não foi escrito para produzir medo, e sim certeza da vitória em Cristo Jesus. Ele é o livro de incitar a esperança e não o pavor. Há imagens dolorosas no livro, bem como visões muito violentas, mas todas terminam com a mensagem de que o reino de Cristo será implementado no final. Lição em foco. Para tomar uma atitude, no caminho de Emaús, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dentro da Bíblia, entre o versículo 13 e 35, 2 seguidores de Jesus andaram um bom tempo do seu lado sem reconhecê-lo.
olhavam para ele, mas nada via ou percebia seu Senhor. Tem gente que lê o Apocalipse e não percebe ou vê Jesus. Olha para ele, mas não enxerga. Consegue ver muita coisa, como besta e dragão, mas não entende, mas não atenta para Jesus. Isso é uma pena, porque o Apocalipse é justamente a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é justamente a revelação de Jesus Cristo, né? Mostra Jesus Cristo. Então a gente vê aí, né, qual o objetivo do livro do Apocalipse, qual é o fundamento do livro do Apocalipse, é mostrar aí, praticamente, que Jesus Cristo é o que e o que representa para todos os evangélicos, tá? Então a gente vê que temos as expressões, né, revelação de Jesus Cristo, a revelação é de Jesus, e ele é o dono das informações que estão no livro do Apocalipse. Então a apresentação é toda para Jesus, né? João, ele só foi a pessoa escolhida por Deus ser entregue essas informações que revelam Jesus Cristo em todos os seus extremos. E é isso que a revista, o livro de Apocalipse, vai nos orientar ao longo desses últimos 3 trimestres de 2020. Não é para causar medo, não é para causar dor, não é para causar espanto, muito menos fuga das igrejas, né? Nem muito menos da palavra de Deus, mas que todos nós que ao ler Apocalipse, a gente peça orientação ao Espírito Santo e baseando-se no Espírito Santo a gente vê e enxergue, né, entre linhas o Senhor e Salvador Jesus Cristo das nações. Deus abençoe você na sua leitura. Essa é a apresentação, né, de Apocalipse dentro da primeira lição da revista nova, que vai falar sobre estudos no Apocalipse de João. Termino aqui essa primeira lição. Está sendo feito essa filmagem, né, dentro de casa, mas pela misericórdia de Deus e pela compaixão de Deus também estamos na igreja, no templo da Igreja Batista na Praia de Ramos. Graças a Deus temos um ambiente arejado, espaçoso e permitindo que haja um distanciamento entre as pessoas que circulam dentro do ambiente da Igreja Batista na Praia de Ramos. Então a gente estará lá também falando sobre o primeiro livro, o último livro, né, no caso da Bíblia, que é chamado Apocalipse, né, e a primeira lição da revista nova que se inicia a partir de hoje dentro da escola bíblica. Nosso caso é discipuladora, é dominical, mas enxergamos como discipuladora também, tá? Então você que está aí nos assistindo, que está aí nos ouvindo, Deus abençoe cada vez mais, que cada vez mais todos, né, sejam plenamente iluminados para o entendimento melhor da palavra de Deus. Vamos orar. Deus, ao lermos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, o Senhor deseja que enxerguemos o Seu Filho Jesus. Cada vez mais, na leitura individual, enxerguemos isso. Enxerguemos Seu Filho Jesus, o Teu plano
por meio dele, por intermédio dele. Que cada vez mais nós, seres humanos, enxerguemos que a salvação está no Senhor por meio do seu Filho Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, que cada um de nós que leu mais um trecho da tua palavra, mais um capítulo da tua palavra, a gente sejam cada vez mais enchidos e preenchidos e plenamente satisfeitos no Senhor, para que cada dia mais tornamos dependentes do Senhor em toda e qualquer situação. Tua palavra não é para que nos afastemos do Senhor e nem desistimos do Senhor, mas que cada vez mais nós, seres humanos, enxergamos que a cruz é o nosso caminho, que a cruz é o nosso refúgio, que a cruz é o elo que leva até o Senhor. Que no nome de Cristo Jesus, cada aluno e professor, ao estudar em casa ou no templo, nas reuniões, todos saiam satisfeitos e felizes pela interpretação da tua palavra. Muito obrigado por isso, que todos nós, de fato, sejamos plenamente felizes no Senhor. Te oro e te agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.